Beleza, galera? Nós vamos começar hoje aí com a nossa primeira atividade, tá? Da nossa apostila. A apostila que está separada lá, não sei se você já pegou essa apostila, mas é interessante que você pegue ainda essa semana, tá? Eu vou postar essas atividades, mas você pode pegar aí amanhã, pode pegar quarta-feira, quinta-feira, até sexta-feira, tá bom? As atividades estarão postadas no grupo e você pode buscar a sua apostila, tá? Essa apostila rosa aqui, a Piracema, volume 1, tá? Você procura a sua apostila volume 1, ela está separada lá já para você, ok? Não deixa as atividades acumular, como eu já falei para vocês no áudio, não deixa acumular essas atividades, porque aquelas pessoas que vão deixando aí, acumulando essas atividades, eles acabam desanimando aí pelo caminho, tá? E isso não é interessante hoje, do jeito que o tempo vai passando, não é interessante a gente ficar perdendo tempo, ok? A nossa primeira atividade, ela começa aí na página 11, tá? Na página 11 da apostila. Essa apostila número 1, essa aqui, ela tem 5 unidades. Quando você pegar, você vai olhar aí no índice, aí no caderno, tá? No caderno 1 aqui, vai ver que tem 5 unidades, tá bom? Cada unidade dessa aqui, na apostila 1, com exceção da unidade 2, todas as outras têm 3 textos. A unidade 2 só tem um texto aqui, tá bom? Então, a unidade 1 aqui tem 3 textos, é a unidade que nós vamos trabalhar essa semana, tá? Estrutura atômica, é o texto 1, texto 2 íons e o texto 3 é isótopos, tá bom? Sempre que eu não puder gravar uma videoaula aqui para você, eu vou pegar no YouTube, selecionar uma videoaula boa e enviar para vocês, tá bom? Mas eu sempre pretendo aqui estar gravando alguma coisinha para vocês aqui, para que você possa, a gente estar sempre aí nessa troca aí de informação, ok? Então, começando na página 11, a unidade dessa semana vai até na página 28, ok? Então aí, vou colocar aqui em cima aqui, ó, na página 11, a página 28, ok? Essa aqui é a atividade dessa semana, tá? Que nós vamos estar trabalhando aí. Então já deixei aqui algumas coisinhas para vocês aqui no quadro, já meio aqui pronta para a gente poder andar, tá bom? Estrutura atômica, tá lá no texto, tá? Deixa eu até mudar aqui minha folha para ficar mais fácil. Estrutura atômica aí, ok? Duas coisas importantes aqui que nós vamos trabalhar nesse primeiro texto, tá? Antes de fazer algum exercício. Que ele vai trabalhar número atômico, então ele diz que número atômico é representado pela letra Z, número de massa atômica que é representado pela letra A. Então nós temos esses dois símbolos aqui, tá? Estrutura atômica. Estrutura atômica quer dizer como que é o átomo, como ele é formado. Assim como você faz uma casa. Qual é a estrutura de uma casa? Então você faz as bases, né? Faz ali, levanta as paredes. Antes de você colocar aí piso, instalação, encanação, a estrutura, né? As vigas em volta, você levanta ela, né? Põe as paredes, cobre. Essa é a estrutura da casa. A estrutura do átomo seria núcleo, tá? Núcleo, fica aqui no centro, e a eletrosfera. O que seria a eletrosfera? A eletrosfera é onde se encontra o elétron, tá? Onde provavelmente se encontra o elétron. Ele vai se encontrar girando em volta do núcleo, ok? Então, a eletrosfera ali é aonde seria possivelmente ser encontrado um elétron, mas ele não fica parado num lugar só. Então você tem um núcleo aqui e o elétron ele vai ficar girando em volta ali, como se fosse uma nuvem eletrônica, né? O núcleo fixo e aí o elétron girando ali, seja 1, 2, 3 ou centenas de elétrons ali, tá? Aqui dentro no núcleo ali se encontra duas partículas. Nós chamamos uma de próton e a outra de nêutron, tá? Então o átomo é composto praticamente de 3 partículas, prótons e nêutrons no núcleo e o elétron em volta, girando, ok? Então, quais são as 3 partículas? Próton, nêutron e na eletrosfera nós temos o elétron, beleza? Nós temos essa formulazinha aqui que é A igual a N mais Z, tá bom? Ou seja, com essa formulazinha aqui você pode descobrir tanto o número atômico, quanto o número de massa, quanto o número de nêutron. Ok? Então, qualquer uma dessas letras aqui, qualquer das possíveis perguntas que se fazer para você, qual é o número, quantos prótons tem, quantos nêutrons tem, qual é o número de massa?
Então com essa formulazinha aqui você consegue descobrir e você vai ver que é bem simples aí de se descobrir, ok? Parece que está meio desfocado aqui. Nós temos aqui número de nêutrons, que é representado pela letra Z, tá? Às vezes está um pouco desfocado, mas na apostila tem, você vai ler isso aí, tá? Só para dar uma explicada aqui. Número de prótons é representado pela letra A e o número de massa, como eu já falei, é representado pela letra A aqui, tá? Então prótons é a letra Z, nêutrons é a letra N. Olha só, prótons é representado pela letra Z, mas também, ó, pode ser, você está vendo A igual a N mais Z, mas poderia ser assim, ó, A igual a N mais P, que é a mesma coisa, porque P é Z, ó, é prótons, tá ligado? Então, vamos lá. Se eu tivesse uma pergunta aqui agora para vocês, já para a gente poder acabar de resolver para o vídeo não ficar muito comprido. Aqui eu tenho, na página 19, eu tenho o exercício 3 aí, tá? Exercício 3, aí o exercício 2, atividade 3 aí, tá? Então, ou seja, atividade 2, exercício 3. Eu vou ler para vocês aqui. Certo átomo possui em seu núcleo 17 prótons e 18 nêutrons. Então ele tem no núcleo 17 prótons e 18 nêutrons. Então eu posso selecionar aqui, ó. Colocou lá 17 prótons, né? Então 17P, 18 nêutrons, aqui. Na eletrosfera ele apresenta 17 elétrons. Então na eletrosfera ele tem 17 elétrons. Aqui. Aí ele pergunta assim, os valores de Z e de A. O que são os valores de Z e de A? Os valores de Z é número atômico e os valores de A é massa atômica. Aí a pergunta foi, qual é os valores de Z e de A? Né? Ele te deu o número de próton, te deu os números de nêutron e deu também a quantidade de elétron. Tá? E se você reparar, a quantidade de elétron é a mesma da quantidade de próton. Tá bom? Uma coisa que eu quero passar para você aqui, para você não esquecer, isso é importante, é o seguinte. Num átomo normal, num átomo nas suas condições normais aí, onde ele não mudou, ele tá, do jeito que ele veio ao mundo, a mesma quantidade de próton que tem no núcleo vai ser a mesma quantidade de elétron na eletrosfera. Entendeu? Por que eu estou falando em condição normal? Porque mais para frente você vai ver que um átomo ele pode tanto ganhar elétron quanto perder seu elétron. Tá? Às vezes ele tem 10 elétrons e aí por algum motivo ele possa perder um elétron e ficar só com 9. Agora, prótons ele não perde, tá? Ele vai continuar com a quantidade de prótons. Então, do jeito que um átomo vem ao mundo, a mesma quantidade de próton vai ser a mesma quantidade de elétrons. Aí, rodando pela vida, aí, no encontro com os outros átomos, ele pode tanto ganhar elétrons quanto perder. Tá ok? Então, por isso que você viu aqui, ó, 17 prótons, 17 elétrons. Tá? E 18 nêutrons. Aí a pergunta é, qual é o número atômico, quer dizer, quais são os números de Z e qual é o número de massa atômica, que é A. E aí você pode usar a formulazinha, ó, porque eu tenho A aqui e eu tenho Z. Z, o que é Z? Aonde os alunos muitas vezes confundem e ficam se perguntando o que é Z? Z é o número, que onde eu coloquei aqui, ó, número de prótons, tá? Ou seja, prótons e Z é a mesma coisa, tá bom? Quando eu quero olhar na tabela periódica e dizer assim, olha para mim aí a quantidade de número atômico para mim. Eu estou querendo saber a quantidade de prótons que aquele elemento tem, tá? Então, geralmente ninguém pergunta assim, vê para mim na tabela periódica a quantidade de prótons. Não. E quando você vai para a tabela periódica, você pergunta qual é o número de massa atômica para mim aí. Ou, aliás, o número atômico para mim. A pessoa quer saber o número atômico dele. Que é a quantidade de prótons, tá? Ninguém pergunta assim, vê para mim na tabela periódica a quantidade de prótons. Não, ele pergunta, vê para mim aí o número atômico desse elemento. E é assim que faz a pergunta quando se olha na tabela, tá? Aí quando você está trabalhando no exercício, geralmente coloca assim os dois aí para ver se o aluno entendeu que prótons e Z é a mesma coisa. Ou número atômico e prótons é equivalente, tá bom? Então vamos lá, e você pega a formulazinha e você só substitui. Olha aqui, que fácil. Você tem 18 nêutrons e você tem P. Então a primeira pergunta já respondeu. Veja só, os valores de Z. Os valores de Z
é 17. Então eu já sei que Z é igual a 17. Entendeu? Porque Z é número atômico. Número atômico é número de prótons. Beleza, a primeira resposta eu já tenho. Né? Se eu fosse responder agora só com essa, eu poderia olhar nas opções ali. E nas opções eu tenho letra A, B, C e D. Na letra A fala 17,34. Na letra B 17,35. Na letra C 34,17. E na letra D 35,17. Aí a questão da pergunta fala assim, ó, quando ele termina a pergunta, dê os números de Z e A respectivamente. O que é respectivamente? É na ordem que eu falei. Eu perguntei e eu quero a resposta na mesma ordem. Então, a pergunta foi os números de Z e depois o de A. Como eu descobri o de Z, que é 17, e ele quer na ordem, então primeiro vem o 17. Eu olho nas opções ali e eu vejo que a letra A e a letra B começa com o número 17. Então, eu já posso eliminar a C e a D. Tá? Olha a dica que eu estou dando para vocês aí. É uma dica aí de vestibular, de Enem, né? Quando você for fazer, você já olha, lê toda a questão e tenta entender ela. Então você olhou na questão e já viu que o número 17 que você descobriu só se encaixa iniciando conforme a pergunta na A e na B. Começou com 17. Bom, então a minha resposta é entre uma dessas duas. Eu nem preciso me preocupar com as outras mais. Se eu não soubesse, eu poderia chutar uma das duas. É a probabilidade aí de 50% de acerto, né? Mas veja bem. Vamos continuar porque ele ainda quer a letra A. Agora, letra A quer dizer que a soma do nêutron e do próton, né? Que é a letra Z aqui, ó, a soma dos dois. Se é a soma dos dois, eu não preciso jogar na fórmula. É só olhar aqui, ó. Bom, eu tenho prótons e tenho nêutron aqui, ó. Então eu tenho 17 mais 18 aqui, seria 20. Aqui eu teria 14, seria 34 com 35. Então eu teria aqui um valor de 35. Seria a minha letra A, meu número de massa. Então a massa que está aqui dentro é os prótons e os nêutrons e a soma dos dois. Lembra que eu falei no começo? Pois é. Então a minha letra A aqui, ó, é igual a 35. Pronto, está resolvido aí a questão. Aí você olhando lá, qual que é a resposta? Então é a resposta letra B. E aí você vai marcar ela e não vai ter erro, tá? Eu vou postar para vocês aí no grupo o materialzinho. Eu não vou postar aqui essas mesmas questões, isso aqui é para vocês dar uma olhada, uma estudada. Eu vou postar aí mais 5 questões só para vocês responderem sobre esse assunto aqui, tá bom? E aí qualquer dúvida que você tiver, você vai no meu privado lá e vai mandar a sua pergunta, tá ok? Porque o grupo eu vou deixar ele fechado só para você receber as atividades e as videoaulas, para que não eu coloco uma atividade aí e coloco também uma videoaula, e aí todo mundo fala alguma coisa, aí entra lá depois, uma pessoa que está um dia ou dois depois que estava trabalhando, ocupado, vê aquele monte de gente conversando, ele não vai querer voltar porque vai achar que é só conversa e aí ele vai ficar perdido nas aulas, vai ficar me perguntando, tá bom? Então durante o processo, durante a semana que nós estivermos estudando, o grupo vai ficar fechado só para vocês receberem aí as videoaulas e as atividades, tá ok? E a sua dúvida você pode postar no meu privado que eu vou estar tirando aí, ou se precisar eu coloco no grupo, se eu ver que todo mundo tem a mesma dúvida, eu posto para vocês aí, tirando a dúvida de vocês no grupo mesmo, tá ok? Senão eu envio para você aí no seu privado, ok? Eu vou, cada texto eu gravo uma aulazinha dessa para vocês aí, vou postando e postando também a atividadezinha separada, tá bom? Qualquer dúvida é só me enviar ela aí no privado.